Bem-vindos ao vídeo introdutório sobre a plataforma GlobalCAD. A plataforma GlobalCAD é uma plataforma de desenvolvimento ágil de sistemas. Então, usando a plataforma GlobalCAD, nós podemos desenvolver aplicativos nativos de celular e também aplicativos em nuvem. E nós conseguimos fazer isso com muita velocidade. Esse é o principal benefício da plataforma GlobalCAD. Com poucas horas de trabalho, é possível construir aplicativos inteiramente funcionais, com relatórios profissionais, dashboards, com mapas geográficos, funcionamento na web, funcionamento no mobile e uma série de outras funcionalidades. Para criar aplicativos na plataforma GlobalCAD, é necessário ter conhecimento intermediário em duas tecnologias, C# e SQL Server. Basta conhecer, em nível intermediário, essas duas tecnologias. Ocasionalmente, é também necessário escrever código em JavaScript e talvez um pouco de código em HTML. Os aplicativos que são criados na plataforma GlobalCAD funcionam em celulares e tablets, tanto em modo online como offline, e também funcionam em navegadores de internet, nesse caso, navegadores de internet só em modo online. Todos eles têm um aspecto visual moderno, modo escuro, modo claro, para poder facilitar a visualização dos usuários, e controles de entrada, de ingresso de informação muito simplificados, né, para que o usuário não tenha trabalho para compreender o que está na tela. Então, aqui, por exemplo, tem um exemplo de um aplicativo para realização de inspeções de segurança. Tudo simples, dividido em abas, fácil de entender. E os aplicativos desenvolvidos na plataforma GlobalCAD também acompanham relatórios de diversas naturezas. Então, relatórios geográficos, como esse mostrado em tela, relatórios analíticos, né, são relatórios em formato tabela, interativos, dashboards totalmente customizáveis pelos usuários. Então, os usuários recebem não só dashboards prontos, como também podem criar seus próprios dashboards e uma série de outras funcionalidades. Bom, na sequência eu vou demonstrar um sistema desenvolvido na plataforma GlobalCAD. Esse sistema se chama Clique Segurança e ele foi criado para apoiar profissionais de segurança do trabalho nas suas rotinas diárias, como inspeções de trabalho, análises de risco, gestão de equipamentos de proteção individual e coletiva, etc. Então, primeiro eu vou acessar pela web. Na tela inicial do sistema, existem alguns atalhos. Essa tela nós chamamos de Cockpit. Ela é inteiramente customizável, usando HTML, JavaScript. O que está aqui dentro é feito em HTML, JavaScript, e nesse caso está usando o framework Bootstrap 5. Então, essa é a primeira parte que pode ser inteiramente customizada. Um sistema é sempre composto por diversos módulos. Então, para acessar os módulos desse sistema que foi batizado de Clique Segurança, a gente vai acessar o menu principal aqui no canto superior esquerdo. Então, notem que todos os módulos do Clique Segurança aparecem, né, no menu esquerdo. O módulo de inspeção de segurança, análise de risco, checklists, etc. Nessa demonstração, nós vamos concentrar no módulo de inspeções de segurança, mas o que for dito para ele serve para os demais módulos e sistemas desenvolvidos na plataforma GlobalCAD. Então, vamos começar com a experiência de criar um novo registro na plataforma GlobalCAD. Deixa eu colocar em tela cheia. Vamos iniciar uma nova inspeção de segurança. Então, o equivalente a criar um novo registro de um módulo qualquer, né? O sistema me pergunta qual tipo de inspeção eu estou realizando. Vamos dizer, uma inspeção de EPI, equipamento de proteção individual. Qual guia? Eu vou fazer uma inspeção de EPI geral. Qual empresa eu estou inspecionando? Qual a data de início e a hora de início dessa inspeção? Enfim, quem são os executores dessa inspeção, né? Quem está fazendo essa inspeção de EPIs? Então, ele já detectou o login que eu estou usando, do Leandro Vettori. E se tiver mais algum executor, mais outra pessoa fazendo essa inspeção, a gente pode procurar aqui no nome executor. Então, se existir alguém, aparece, né? Por exemplo, vamos botar aqui Francieldo Ferreira de Souza. É um outro executor que está fazendo essa inspeção. E, claro, a gente pode registrar a assinatura desses executores, né? Então, aqui o Leandro Vettori, por exemplo, se a gente clicar nesse lapisinho, a gente pode registrar a assinatura. Vamos fazer uma assinatura de demonstração aqui, claro, né? Local é o local onde está sendo feita essa inspeção.
Então, notem que um outro controle interessante do GlobalCAD é o controle de localização. A gente pode, ao invés de preencher esses campos cidade, bairro, logradouro, a gente pode simplesmente clicar em procurar. O sistema abre uma visualização de mapa com a nossa localização aproximada. A gente pode ajustar essa localização, esse marcadorzinho, e pressionar o botão OK, para que os campos de endereço, cidade, bairro, logradouro, número, CEP, sejam automaticamente preenchidos. Então, continuando a inspeção de segurança, daqui para frente vem os itens da inspeção, a qual contrato a inspeção se refere, né? Regional, cidade, quais são as pessoas que estão sendo inspecionadas, né? Que funciona o mesmo conceito, a gente adiciona os empregados, coleta a assinatura dos empregados, os itens de verificação, né? Por exemplo, capacete de segurança está conforme o padrão? Sim. Balaclava está conforme o padrão? Sim. E assim por diante. Vamos responder nesse checklist, as respostas estão sendo acumuladas aqui embaixo, no caso desse módulo. Então, essa, em linhas gerais, é a experiência de realizar um registro na plataforma GlobalCAD, nesse caso, um registro de uma inspeção de segurança, que é do que se trata esse módulo, né, na web. Uma última observação, antes da gente repetir esse mesmo procedimento no celular, é que tudo que nós fizemos também pode ser feito em modo escuro. Basta pressionar esse botão no canto superior da tela. Então, basicamente, os pixels são escurecidos, né? E ficam iluminados os pixels que precisam de maior atenção, né? Como no caso dos nomes dos executores, algum item de atenção, etc. Vamos voltar para o modo claro. Agora vamos demonstrar o mesmo procedimento no celular. Então, para acessar a plataforma GlobalCAD no celular, basta procurar na Play Store pelo aplicativo GlobalCAD. Então, uma vez instalado, é só abrir o aplicativo GlobalCAD e fazer login com o mesmo usuário e senha que nós utilizamos para acessar a plataforma anteriormente. Bom, notem que no celular nós temos também o cockpit com o mesmo aspecto visual que nós tínhamos na web, né? Entretanto, os atalhos, nesse caso, estão empilhados, quer dizer, eles se adaptam ao tamanho da tela, são responsivos. E temos também um menu gaveta para acessar os módulos da plataforma. Nesse caso, esse menu apresenta opções um pouco mais resumidas, menos completas do que no menu web. Então, vamos repetir o procedimento, vamos fazer uma inspeção de segurança, nova inspeção de segurança. E o que nós escolhemos na web foi uma inspeção de EPI, Equipamento de Proteção Individual, do tipo geral. Notem que os mesmos campos aparecem no celular, claro que dessa vez eles estão empilhados, estão um embaixo do outro, para melhor apresentação visual. Quem são os executores, né? Quem está fazendo essa inspeção? Vamos procurar aqui, por exemplo, Francisco Carlos Araújo Bonfim e Leandro Vettori. E aqui no celular, o mesmo procedimento para coletar a assinatura. Clicamos sobre o nome, editar, ícone de assinatura, e aqui a gente faz a assinatura. Local da inspeção. No celular existem 2 botões para obter a localização, enquanto na web existe apenas um. Então, aqui no celular nós temos um botão para buscar o local e outro botão para obter a localização atual. Então, se eu clico no botão de buscar, ele localiza onde nós estamos e nós podemos fazer um ajuste fino, podemos mover esse marcador para uma posição mais próxima de onde estamos de fato. Ao apertar o botão confirmar, os campos de endereço são preenchidos automaticamente, como vimos na web. Contrato, mesmo procedimento, a gente escolhe o contrato, a regional, a cidade. Veículo, inspecionados, os itens de verificação, capacete de segurança, está conforme o padrão? Balaclava, está conforme o padrão? E só para demonstrar uma funcionalidade que acabamos não mostrando na web, vamos dizer que o óculos de proteção está não conforme. Nesse caso, o sistema, da forma como foi desenvolvido, ele exige uma descrição e uma foto, que pode ser buscada da galeria ou registrada no ato. Então, vamos registrar uma foto no ato. Okay? Então, a miniatura da foto é exibida e nós podemos continuar com o procedimento.
né? Então, no celular, a diferença é que esse registro que nós estamos fazendo ele pode ser feito com ou sem acesso à internet. Então, o aplicativo GlobalCAD no celular funciona tanto em modo online como em modo offline, enquanto o aplicativo GlobalCAD, quando acessado pela web, funciona somente em modo online. Então, agora de volta à web, vamos mostrar os diferentes tipos de relatórios que podem ser criados junto com o seu módulo na plataforma GlobalCAD. Então, a nossa demonstração vai continuar focada no módulo de inspeções de segurança, que é um dos módulos do Clique Segurança. E vamos falar sobre o primeiro tipo de relatório, o relatório que nós chamamos de relatório analítico. Então, os relatórios analíticos, eles são identificados por esse símbolo de 3 tracinhos, parece uma lista, e a função deles é apresentar os dados em forma de tabela, os dados no maior detalhe possível em forma de tabela. Então, vamos abrir o relatório analítico de inspeções. O que a gente espera ver? Todos os registros de inspeção que foram criados e que, obviamente, podem ser enxergados pelo meu usuário. Então, tem o controle de permissões, tudo isso é configurável. Então, vejam que no dia 24/7/2023 foi feita uma inspeção de API referente ao contrato DPL Piauí. Quem foi inspecionado é a própria empresa DPL e foram detectadas 3 não conformidades, né? Não foi registrado o impacto unitário nem financeiro e essa inspeção foi deixada em aberto, ela está na situação em andamento. Então, o que a gente pode fazer nesse relatório analítico? Nós podemos, primeiramente, customizá-lo, escolher quais colunas são exibidas no relatório. Digamos que a gente queira tirar essas 2 colunas, impacto unitário e impacto financeiro do relatório, porque aqui, no caso, elas não estão agregando valor. Como é que a gente faz isso? Nós vamos no menu de colunas, vamos procurar a categoria onde está essa coluna impacto financeiro, no caso está na categoria métricas, e vamos desmarcar impacto em reais, ele vai sumir do relatório e fazer o mesmo procedimento para impacto unitário. E para incluir colunas, o procedimento é o mesmo. Então, por exemplo, essa inspeção de API talvez tenha sido feita em uma cidade específica. Vamos ver se a gente consegue incluir a coluna cidade. A gente vem com o mouse em colunas, e aqui no caso, a categoria seria local, né? Vamos botar cidade. Vamos ver se a cidade foi registrada. Foi registrada, está aqui à direita, ó, Esperantina, São Pedro do Piauí, Parnaíba, Teresina e assim por diante. Então, essa é a primeira característica dos relatórios analíticos, que podem acompanhar qualquer módulo desenvolvido na plataforma GlobalCAD. A segunda característica é a possibilidade de filtrar dados. Aqui nós estamos vendo dados de 2023. Estamos vendo inspeções que foram concluídas e que estão em andamento. Se eu quisesse ver, por exemplo, apenas as inspeções que foram iniciadas a partir de 2025 e que estão concluídas, como que eu faço? Eu não preciso de ficar rolando a tela para procurar essas informações. Eu posso usar a funcionalidade de filtros. Então, deixa eu clicar aqui para vocês verem o que acontece. Filtros são critérios que são aplicados para limitar o que é mostrado no relatório. Então, no nosso caso, a gente quer que o relatório mostre apenas inspeções cuja situação é concluída e queremos também aplicar um filtro de data, né? Então, a gente vai na seção data e vamos dizer que a data de início é maior ou igual a 1º de janeiro de 2025. Então, ao aplicar esse filtro, nós vamos ver só as inspeções que foram iniciadas no ano de 2025 e cuja situação é concluída. Como vocês podem perceber, a gente pode aplicar filtro para diversos critérios. No caso do módulo de inspeções de segurança, a gente poderia filtrar por tipo de inspeção, por gerência, superintendência, por quem fez a inspeção e assim por diante. Isso é uma característica nativa da plataforma GlobalCAD. O que mais nós podemos fazer? Nós podemos também exportar esse relatório que nós montamos para o formato Excel. Basta vir em ações e exportar para o formato Excel. Com um benefício, se alguma coluna de foto for incluída no relatório, essas fotos são também exportadas para o formato Excel. Nós também podemos salvar esse relatório. A gente pode acessar a opção Visão, salvar como, e atribuir um nome a essa visão de relatório. Por exemplo, demonstração plataforma GlobalCAD. Esse é o nome do relatório que nós estamos salvando. Salvar.
salvo com sucesso. Os relatórios que nós salvamos ficam disponíveis aqui no canto superior direito, nessa caixa de seleção. Então, por exemplo, demonstração. O relatório que nós abrimos originalmente foi o inspeções todas. Vamos abrir ele aqui para a gente ver o que acontece. Ele abre do jeito que nós vimos anteriormente, com a coluna impacto unitário, impacto em real, situação, né, colunas que a gente tinha transformado de alguma forma, e com inspeções de 2023. Agora, o que nós criamos está aqui também na caixa de seleção, demonstração, plataforma GlobalCAD, e ele vai abrir do jeito que nós deixamos. Claro que, se houverem dados mais recentes, eles virão, desde que eles respeitem os filtros que foram aplicados. Bom, ainda falando sobre o primeiro tipo de relatório, que é o relatório analítico, existem algumas outras funções que podem ser feitas aqui no relatório. Esse relatório não é apenas para visualização de dados. Nós podemos clicar sobre os registros do relatório e realizar algumas ações, como editar, para abrir essa inspeção nesse caso, e fazer alguma alteração, e algumas outras ações. Uma dessas ações é a ação de exportar no formato PDF esse registro. Então, se eu clico em exportar PDF, o sistema vai gerar um relatório em formato PDF deste registro clicado, que é a inspeção 32.941. Então, se a gente abrir esse PDF, notem que o PDF é inteiramente customizado. É possível programar na plataforma GlobalCAD a personalização desse relatório PDF para que os próprios usuários possam subir os seus arquivos PDF e personalizar a gosto, colocando fotos, mapa, mudando a fonte, mudando as imagens que aparecem no relatório PDF. Vamos agora para o segundo tipo de relatório oferecido pela plataforma GlobalCAD. Esse segundo tipo de relatório é acessado a partir do relatório analítico. A primeira coisa que a gente faz é aplicar filtros. Então, vamos filtrar para mostrar apenas os dados de 2025, já está aplicado, inspeções iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2025 e realizadas em um determinado local. Vamos botar aqui no estado do Maranhão apenas. Vamos apertar o aplicar. Os filtros são aplicados, então agora apenas inspeções de 2025 feitas no estado do Maranhão, né, serão mostradas, e a gente vai acessar o segundo tipo de relatório vindo em ações, ver no mapa, ver mapa. Esse mapa é considerado também um relatório analítico, quer dizer que ele vai mostrar para a gente as inspeções, só que ao invés de mostrar no formato de tabela, vai mostrar no formato de mapa. Todos os módulos que vocês desenvolverem na plataforma GlobalCAD terão também nativamente essa capacidade. Então, se fosse um módulo de serviços, os serviços serão mostrados no mapa. Se for um módulo de deslocamentos, os deslocamentos serão mostrados no mapa. Depende da finalidade do módulo. Aqui nós estamos vendo marcadores, esses pontinhos. Cada pontinho representa um registro. No nosso caso, um registro é uma inspeção. E a cor representa a gravidade da inspeção, né? Amarelo significa uma inspeção de gravidade média, verde é uma inspeção sem nenhum tipo de não conformidade. E a gente pode clicar sobre esses marcadores, por exemplo, para ver um resumo dessa inspeção e também clicar no editar para abrir o registro da própria inspeção. Algumas funcionalidades interessantes nesse relatório tipo 2, esse relatório de mapa, é a possibilidade de fazer uma análise de concentração, habilitando o mapa térmico, esse botão localizado no canto superior direito, ou mapa de calor. Ele mostra para a gente em vermelho onde tem maior concentração de registros e cores mais claras a menor concentração. E também podemos habilitar o mapa cluster, esses dois círculos concêntricos no canto superior da tela, que aí mostra para a gente aonde tem maior concentração, estilo mapa de calor. Em rosa é onde tem a maior concentração, vermelho é a segunda maior concentração, amarelo a terceira, azul a quarta maior concentração. E todos esses balões são interativos. Dentro do balão tem a quantidade de registros, aqui no caso, quantidade de inspeções. A gente pode clicar e ir mergulhando até nível de rua. Então vamos clicar aqui no 1584, 934, 14 inspeções nessa rua. E aqui nós vemos 4 inspeções numa rua, 4 em outra rua. Vamos voltar para o modo de marcadores. E a última forma de visualizar isso nesse relatório tipo 2 é fazer um passeio virtual na rua usando o Google Street View. Então, se eu quiser ver essas inspeções que estão aqui na rua São Tiago Menor, eu posso
pegar esse bonequinho no canto inferior direito da tela e arrastar ele para a rua, para a gente poder ver aqueles pontinhos na rua, né? Então, aqui estão os pontinhos. Vamos pegar aqui, ó. Nessa rua aqui, no caso. Olha só, então aqui nós vimos que haviam duas inspeções, uma delas está aqui, o pontinho verde na rua, né? E a outra está por aqui. Se a gente observar, olha, está aqui, bem em cima de onde nós estamos. Então, essa é uma forma de visualização em nível de rua usando o Google Street View. Não é usando a foto que foi capturada no celular, e sim o Google Street View. Agora vamos acessar o terceiro tipo de relatório disponível na plataforma GlobalCAD, que também vocês podem incluir nos módulos que vocês vierem a desenvolver. Esse terceiro tipo de relatório, ainda concentrando, vamos concentrar a demonstração no módulo de inspeções de segurança. Esse terceiro tipo de relatório se chama relatório estatístico. Então, esses relatórios estatísticos estão representados por esse ícone de prancheta. Esse é o padrão que nós usamos, né? Então, o relatório estatístico, vamos abrir um para demonstrar, ele tem uma estrutura muito parecida com o relatório analítico. Em que sentido? É apresentada uma tabela, é apresentado um catálogo de colunas que podem ser escolhidos, podem ser aplicados filtros, o relatório pode ser exportado para vários formatos, é possível salvar visões de relatório, enfim, a mesma estrutura do relatório tipo 1. A diferença é que a tabela ela não mostra os dados de forma desconsolidada. Ela agrega os dados por algum critério e apresenta KPIs para cada agregação. É o equivalente a uma tabela dinâmica no Excel. Então, notem que aqui, ao invés de ver cada uma das inspeções individualmente, nós estamos agrupando as inspeções por mês, mês 5 de 25, mês 4 de 25, e estamos apresentando um KPI, que é a quantidade de inspeções em cada um desses meses. Esse relatório ele pode também ser customizado. Nesse caso, a gente pode escolher o que está do lado esquerdo, que é o critério usado para agrupar os dados, que fica sempre em negrito, é chamado de dimensão. E o que está do lado direito, que são dados, né, soma, média, máximo, mínimo, desvio padrão, etc., a gente chama de KPIs, ou indicadores, ou métricas. Então, se eu quiser mudar o lado esquerdo, quer dizer, mudar a dimensão, digamos que eu não queira ver por mês, eu quero ver por dia. Como é que eu faço? É o mesmo procedimento, eu venho em colunas, aonde eu tenho início, ano, mês, eu vou desmarcar para tirar essa coluna, então ela vai desaparecer, e vou adicionar uma outra coluna, também de data, nesse caso, vamos botar por início, data, data de início. E aqui, se a gente quiser ordenar de forma decrescente, é só dar um clique na coluna início data, ele ordena os dados na ordem decrescente. Então, a gente vê quantas inspeções foram feitas em cada um desses dias, dia 20, dia 19, dia 18, dia 17. Então, essa é a forma de mexer no lado esquerdo, que são as dimensões. O lado direito, que são as métricas, está apresentando uma métrica quantidade de inspeções. Se eu quiser ver outra métrica, por exemplo, a quantidade de não conformidades que foram detectadas, como é que eu faço para adicionar? Mesmo procedimento, eu venho no catálogo de colunas, só que dessa vez eu vou procurar essa coluna na seção métricas. Tudo que tem métricas e um asterisco à frente vai entrar do lado direito do gráfico, é uma métrica. Então vamos colocar, por exemplo, quantidade de não conformidades. Notem, então, que no dia 20/5 foram feitas 16 inspeções e detectadas 8 não conformidades. Então, as métricas aqui à direita, né, soma de inspeções, soma de não conformidades, percentual de não conformidades, etc., sempre vão aparecer do lado direito e as dimensões do lado esquerdo. Só para fechar o exemplo, vamos trocar a dimensão, ao invés de usar uma dimensão de data, vamos usar uma dimensão diferente, por exemplo, uma superintendência. Então, deixa eu tirar a dimensão data. Na verdade, vamos colocar cidade, que vai nos dar uma percepção mais interessante. Então, vamos colocar em local a cidade. E dimensões sempre aparecem à esquerda. Então, a cidade aparece aqui à esquerda,
Pasto Lumiar, Araioses, Picos, Floriano, e assim por diante. Se quisermos ordenar os dados, é só clicar na coluna, por exemplo, inspeções. O primeiro clique ordena na ordem decrescente, o segundo clique na ordem ascendente. E assim como nós vimos no relatório analítico, agora que a gente montou a visão, se a gente quiser salvar, a gente vem em visão, salvar como, e atribui um nome a essa visão, né? Por exemplo, demonstração, plataforma GlobalCAD. Isso vai salvar a visão na nossa lista de visões salvas, para que a gente possa acessar com facilidade depois. Vamos demonstrar agora o quarto tipo de relatório disponível na plataforma GlobalCAD. Então, quando vocês desenvolverem um módulo na plataforma, poderão também incluir esse quarto tipo de relatório. O quarto tipo de relatório é ainda focado no módulo de inspeções de segurança, mas existe para todos os demais módulos. Tá? É o relatório de tipo dashboard. Então, vamos abrir aqui. Normalmente, nós utilizamos esse ícone de 3 barrinhas para indicar que esse relatório é do tipo dashboard. Vamos abrir um dashboard. Então, o dashboard ele é conveniente para apresentar as informações em modo gráfico, para facilitar para a equipe de gestão enxergar múltiplas visões. Se vocês pensarem bem, o que a gente está vendo aqui em inspeções por mês é uma das visões que nós montamos no relatório tipo 3, no relatório de estatísticas, onde nós colocamos na primeira coluna o mês da inspeção e na segunda coluna, onde estão as métricas, uma métrica que é a quantidade de inspeções, né? Então, essa é uma das visões, mas como o dashboard pode agregar várias visões, nós temos aqui, por exemplo, inspeções criadas no aplicativo mobile. Seria equivalente a nós abrirmos o relatório tipo 3 e criar uma visão, onde na primeira coluna tem se a inspeção foi ou não criada no mobile, sim ou não, e na segunda coluna a quantidade de inspeções. Então, assim, num dashboard nós podemos ter várias visões e vários painéis. Esse é um primeiro painel que foi criado. Outro painel pode ser acessado por aqui. Painéis de não conformidades, por exemplo. Vamos abrir. Apresenta as não conformidades. Painel de ações. Apresenta as ações, né? E todos esses painéis são inteiramente customizáveis pelos usuários. Então, por exemplo, vamos lá no painel de inspeções. Vamos mudar a ordem de alguns itens. Deixa eu botar no modo de criação. E mudar a ordem, por exemplo, vamos mostrar não conformidades aqui na frente e não conformidades gravíssimas em segunda posição. É só clicar e arrastar o ícone. Tão simples, o elemento. Tão simples quanto isso. Inspeções por mês. Digamos que eu queira representar isso como um gráfico de pizza. Então, eu vou clicar no lapisinho de editar esse gráfico e mudar o tipo do gráfico para um gráfico de pizza, por exemplo, apresentando a legenda. Salvar. E agora virou um gráfico de pizza apresentando a legenda. Então, tem uma série de configurações, não é parte do escopo desse vídeo ensinar como mexer no sistema de dashboard da plataforma GlobalCAD, mas aqui também temos os filtros. Então, a gente pode clicar em filtros, ele vai abrir um painel de filtros e nós podemos, por exemplo, filtrar para ver só as inspeções de 2025, só as inspeções gravadas nos últimos 3 meses, só as inspeções de uma certa localidade. Vamos filtrar aqui, por exemplo, pelo Maranhão. Aplicar, e aí o filtro é aplicado para o dashboard como um todo, e aqui a gente tem uma visualização dos filtros que estão aplicados nessa primeira linha. Então, esse é um outro tipo de relatório que pode ser criado. E também, para a gente fechar essa demonstração do relatório de dashboard, a gente pode salvar essas visões. Podemos, novamente, salvar essa visão que nós acabamos de criar, dar um nome a ela, igual com os demais relatórios, demonstração, plataforma, GlobalCAD. E aí, convenientemente, nós podemos acessar essa visão a qualquer momento aqui pelo menu superior direito. Vamos agora para o quinto tipo de relatório disponível na plataforma GlobalCAD. O que vem depois de um dashboard? O que seria esse quinto tipo de relatório? Esse quinto tipo de relatório é um PowerPoint. O sistema gera um arquivo PowerPoint com base no modelo fornecido pelo usuário. Então, para a gente gerar um arquivo PowerPoint, a gente primeiro acessa um relatório analítico. Vamos novamente para o módulo de inspeções, acessar o relatório analítico de inspeções. A seguir, a gente vai escolher quais registros qual massa de dados, né, quais registros devem ser considerados para montar o PowerPoint. Então, nós vamos aplicar filtros. Vamos aqui em filtros
Nesse caso, eu vou selecionar registros criados a partir, inspeções, né, iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2025, no estado do Maranhão. Então, vamos aplicar. Agora o sistema está mostrando para a gente essa massa de dados filtrada e vou clicar em qualquer, basta clicar em qualquer linha aqui do relatório e pedir para ele gerar um PowerPoint de resumo. Enquanto ele gera o PowerPoint, eu vou fazer algumas observações. A primeira é que na tela de configurações do sistema, o cliente pode arrastar o PowerPoint dele, subir o PowerPoint dele, modelo que ele utiliza na empresa, e depois de subir esse modelo, ele vai dizer cada gráfico, o que o gráfico representa, né? De onde que vem esses dados. E o sistema vai usar o modelo do próprio cliente para gerar o PowerPoint final. Ok, o PowerPoint está criado, vamos clicar para baixar o PowerPoint. Então, o sistema realmente gera um arquivo PowerPoint inteiramente editável com base no modelo do cliente. Aqui está um exemplo do relatório que essa empresa DPL criou, esse modelo de PowerPoint, né, com diversos slides contando histórias sobre as inspeções, sobre as regionais, superintendências, né? É um relatório bastante completo e conveniente. Bom, nós também podemos baixar o PowerPoint. Aqui nós estamos no modo de visualização, mas a gente pode baixar, fazer o download do PowerPoint. Então, aqui nós estamos vendo o PowerPoint baixado, notem que ele é inteiramente editável, né, com todos os slides que foram gerados, análise por superintendência, uma série de slides, como a gente pode ver aqui no canto esquerdo da tela. Nesse caso, foram mais de 100 slides, né, 101, 102. É realmente uma apresentação muito grande e seria um trabalho considerável montar uma apresentação dessa manualmente. Agora vamos falar sobre a tela de configurações de um módulo. Todos os módulos, nem todos, mas a maioria dos módulos costuma acompanhar uma tela de configurações. Então, por exemplo, o módulo de inspeções de segurança, que é o alvo da nossa apresentação, ele conta com uma tela de configurações exclusiva. Normalmente nós usamos esse símbolo de engrenagem para representar a tela de configurações daquele módulo. Então, vamos acessar a tela de configurações do módulo de inspeções de segurança. E vejam que aqui, tudo que foi montado são guias, abas, para que a gente possa configurar, por exemplo, quais são os tipos de inspeção que existem. Aqui estão uma lista grande de tipos de inspeção. Se eu quiser adicionar mais uma, a lógica visual é clicar nesse ícone de edição à direita, e aqui a gente pode adicionar um novo tipo de inspeção. Então, vamos botar aqui um novo tipo de inspeção chamada teste. Adicionar. Agora a gente pode voltar para o nível anterior. Então, notem que nós temos aqui vários tipos de inspeção, inclusive o que nós acabamos de criar, que é o teste. Antes de eu escolher um item dessa lista tipo de inspeção, notem que a lista guia ou serviço, que é filho de tipo de inspeção, né? Primeiro a gente escolhe o tipo de inspeção, depois a guia. Ela está bloqueada, eu não consigo editá-la. Por quê? Eu só posso editar esse item depois de escolher um tipo de inspeção. Então, vamos escolher o tipo de inspeção teste. Agora, o item guia serviço está desbloqueado. Então, é só para mostrar para vocês como é a lógica de uma tela de configurações típica na plataforma GlobalCAD, uma tela CRUD, né, como a gente chama tecnicamente. Aqui não tem nenhuma guia dentro dessa categoria teste. Então, vamos criar. Clicar no botãozinho de editar e criar, por exemplo, teste guia 1. E vamos criar um teste guia 2. Agora, quando a gente volta para a tela anterior, a gente vê que dentro de teste nós temos o teste guia 1, teste guia 2. Se eu mudar o tipo de inspeção, por exemplo, aqui nós estávamos usando anteriormente, inspeção de EPI, aqui dentro nós temos os tipos, EPI ajudante, EPI eletricista, EPI geral, que nós usamos na demonstração. Então, esse tipo de tela CRUD, né, tela de configurações, também é factível de ser criada na plataforma GlobalCAD com muita agilidade. Vamos às observações finais. Um módulo
criado na plataforma GlobalCAD, o que ele representa? Ele representa uma ou mais telas para o usuário registrar informações para uma finalidade específica. Então, por exemplo, um módulo de inspeções de segurança tem uma tela para registro da inspeção de segurança, né? Um módulo de entrevistas tem uma tela para o registro das entrevistas. O que mais que o módulo contém? Tem uma tela de configuração, uma ou mais, né? Então, no caso do módulo de inspeções de segurança, tem uma tela para configurar quais tipos de inspeção podem ser realizadas, quais são as perguntas que são feitas em cada inspeção e assim por diante. E um módulo também contempla relatórios e dashboards. Todos aqueles tipos de relatórios que foram apresentados, eles fazem parte de um módulo. Então, quando a gente fala de um módulo, a gente está falando de tudo isso. Todas essas coisas, sempre trabalhando, mirando, visando uma finalidade em comum. Inspeções de segurança, deslocamentos, entrevistas, etc. Outras funcionalidades que são usadas nos módulos criados na plataforma GlobalCAD é o uso de inteligência artificial. Então, é muito comum integrar com plataformas de inteligência artificial, como a plataforma da OpenAI, para poder fazer reconhecimento em imagem, para poder permitir que o usuário faça perguntas sobre informações do sistema, né? É também comum implementar fluxos de aprovação, envio de e-mails, envio de notificações e uma série de outras funcionalidades, como a construção de APIs para que os clientes possam, o departamento de TI dos clientes possa utilizar, o consumo de APIs externas, integração com serviços externos e assim por diante.